Esse vídeo aqui vai tratar de um assunto importantíssimo na área de redes, na área de TI como um todo, que é o custo do downtime. Então, o que é o downtime, né? Qual é o conceito de downtime? É o tempo de inatividade. Essa é a tradução direta, né? Que pode ter um impacto significativo, desde uma pequena empresa. A gente consegue perceber isso, né, em grandes corporações, quando tem uma parada em serviços ou plataformas como YouTube, como Facebook, mas em pequenas empresas causa impacto e impacto financeiro, impacto de reputação também. Então, a perda de produtividade, insatisfação dos clientes, interrupção dos processos, podem gerar custos. E são custos ocultos, muitas vezes, que são subestimados. Então, em qualquer escala de tamanho de empresa. O downtime em redes de computadores, que é o foco aqui, se refere a qualquer período que um sistema, serviço ou a rede está indisponível. Ou seja, não está funcionando conforme o esperado. Pode estar degradado também. Isso pode causar interrupções nas operações normais e afeta tanto usuários individuais quanto empresas inteiras, negócios em geral. A disponibilidade é medida em minutos no ano e é representada em porcentagem. Então, a característica ou a propriedade mais visível quando está se falando de downtime é o tempo de disponibilidade, ou seja, o tempo que está ativo e o tempo que não está ativo, que é a indisponibilidade. Muito bem. Então aqui uns exemplos de custos de downtime. Então o que são esses custos aqui? São custos normalmente estimados, né, quando há um problema de um serviço ficar indisponível. A origem do que causou isso tem outros impactos financeiros, mas, por exemplo, em março de 2015, 12 horas de interrupção em serviços da Apple Store tiveram um custo estimado de 25 milhões de dólares. Em agosto de 2016, uma falha de 5 horas no fornecimento de energia no centro de operações da Delta Airlines gerou cancelamento de 2 mil voos, uma perda estimada de 150 milhões de dólares. Em 2019, um downtime no Facebook de 14 horas gerou um custo de 90 milhões de dólares. Em 2021, disponibilidade de 6 horas afetou Facebook, Instagram, WhatsApp, gerou uma perda de 100 milhões em faturamento só de anúncios. Lembrando, aqui são custos pontuais, custos financeiros, sem contar a questão da reputação, que é um grande problema para a maior parte das empresas. Então aqui são empresas grandes, né? Então ele consegue enxergar isso e são largamente noticiados, mas o meu foco aqui é mostrar que esse custo também existe em pequenos negócios. Então, vamos lá. Então quais são os impactos do downtime? Perda financeira é o mais visível, né? Então se parar de fazer negócios, não atender um cliente, não vai gerar receita, vai ter perdas. Danos à reputação. Então interrupções frequentes ou não tão frequentes, né, dependendo do que for acontecer, podem prejudicar a imagem de uma empresa e a confiança dos clientes. Então, imaginem uma falha num controle de voo que pode causar problemas em uma empresa aérea. Talvez não tenha uma segunda chance de ter um problema, né? Talvez seja o final dessa empresa dessa forma. Perda de produtividade. Então, funcionários que podem não conseguir realizar suas tarefas, afetando a eficiência da empresa. Violação de dados. Então, em alguns casos, esse downtime pode ser resultado de um ataque cibernético que expõe dados confidenciais. Então, pior ainda. Além da indisponibilidade, ainda tem a divulgação de dados que não deveriam estar em domínio público. Então, quais são os efeitos do downtime nas organizações? Perda de produtividade. Então, quase 50% da impossibilidade de acesso aos dados causa perda de produtividade. Óbvio que isso aqui é uma coisa estimada.
Dependendo da empresa, pode ser 100% da empresa, tipo uma empresa totalmente voltada para serviços online, vai ficar produtividade zero, certo? Perda de faturamento. Mais de 30% das interrupções que resultam em perda direta de faturamento. Então, qualquer parada pode causar perda de faturamento? Não necessariamente. Mas mais de 30% causam isso. Vamos lá. Então, trago esses dados aqui para a gente embasar que isso acontece em qualquer contexto. E a rede é, entre aspas, uma das maiores culpadas por isso. Mesmo que não seja exatamente problema de rede. Okay? Causas comuns, então, de downtime. Falhas de hardware. Então, problemas em servidores, roteadores, switches e outros equipamentos físicos. Problemas de software, então bugs, falhas de configuração, incompatibilidade de software, ataques cibernéticos, então hackers podem explorar vulnerabilidades para derrubar sistemas ou serviços, interrupção em serviços, por exemplo, provedores de acesso à internet com problemas e afetam a conexão de uma empresa, falta de energia vindo das empresas externas ou de gerador ou de no-break, então tem várias coisinhas aí que podem causar problemas. E outros dados interessantes aqui sobre cyberataques e ransomware. Então, aproximadamente 2 em cada 5 causas de downtime foram originadas de cyberataques. Isso aqui é muita coisa. 93% de aumento de cyberataques na primeira metade de 2021. 40%, então por volta de 40% das organizações no mundo sofreram algum tipo de ataque de ransomware, ou seja, sequestro de dados, no ano de 2021. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui tem muito a ver com o resto que eu vou conversar aqui sobre como se preparar para isso, como evitar isso. Então, existem formas de diminuir esse risco aqui. Seguindo, então, erros humanos. Aqui eu aponto como um dos maiores problemas em relação à gravidade do que pode acontecer quando o erro é humano. Por quê? Porque normalmente esse erro humano aqui são de pessoas que têm privilégios, têm permissões que podem causar problemas, digamos, muito mais graves do que um ataque externo ou eventualmente uma falha temporária de serviço. O erro aqui é grave. Então, configurações incorretas, acidentes ou falhas de procedimento podem causar downtime. Então, um comandinho errado na máquina certa, comandinho certo na máquina errada, isso pode causar problemas bem complexos. Desastres naturais, cada vez acontecem mais, né? Então, incêndios, inundações e outros eventos naturais, isso aqui é alheio ao que a gente pode fazer, em grande parte, né? Salvo escolher um lugar melhor para se estabelecer um negócio, mas não tem muito o que fazer. Manutenção programada, então pode causar downtime. Isso aqui é um mal necessário, né? A questão da manutenção, em algum momento vai ter que se parar um data center, vai ter que se parar um serviço para atualizações, e isso vai causar downtime, e isso tem impacto financeiro. Aí, quais são as causas mais comuns de downtime? Erro humano. 40, então, quase 40% das organizações nos últimos 3 anos experimentaram paradas devido a erros humanos. Muita coisa. E aqui é uma discussão. Olha só. Problemas relacionados à rede foram apontados como principal causa de downtime nos últimos 3 anos. Agora vamos ao seguinte. O que é rede? Um banco de dados lento que é conectado remotamente é um problema de rede? Tudo está ligado em rede, né? Os sistemas estão ligados em rede. As interações entre as empresas estão ligadas em rede. A comunicação está ligada em rede. Então, as costas largas da rede aqui entram como principal causa de downtime.
Então, como minimizar isso? Como que se diminui esse problema aí? Primeiro, ter um monitoramento, um gerenciamento constante. Então, utilizar ferramentas automatizadas para monitorar desempenho da rede, detectar problemas em tempo real. E, obviamente, não só detectar, né, mas atuar. Redundância. Então, ter redundância de sistemas, de serviços, de conexões, de dispositivos. As falhas elas vão acontecer. Isso é certo. Agora, garantir a continuidade dos serviços se dá por meio de duplicações. Então, ter redundância o máximo possível. Claro que isso aqui envolve custo. Isso não vem de graça. Backups regulares. Então, realização de backups frequentes dos dados que permitam rápida recuperação em caso de perda. Então, não é só o fato de ter backup, é de ter acesso a esses backups de forma rápida e, inclusive, automatizada, para evitar o menor tempo possível de indisponibilidade. Então, o que aumenta o risco de downtime? Então, falha em testagem da estratégia de recuperação de desastres. Então, somente 31% das organizações realizam testes anuais com plano de recuperação de desastres. Então, o que é isso aqui? O que é um plano de recuperação de desastres? Aconteceu um incidente, aconteceu um sinistro. A partir daí, como se faz para recuperar o estado original da rede, dos serviços? Isso tem que ser testado. Ou vai ser feito quando precisar? Por essa porcentagem aqui, percebe-se que 1/3 apenas das empresas fazem isso. E detalhe, das empresas que têm um plano de recuperação de desastres, que é um caso relativamente raro. Frequência de backups. Então, somente 33% dos gerentes de TI realizam backups semanais dos dados e outros 25% realizam backups dos dados mensalmente. Isso aqui assim, ó, é assustador. Isso aqui é assustador. Esses dados aqui são realmente preocupantes. Muito bem. Então, ainda como minimizar o downtime? Planos de contingência. Então, existência de planos de contingência que sejam execuíveis, que sejam possíveis, que realmente sejam testados, validados, para quando houver um problema, lidar com diferentes tipos de incidentes. Exemplo, houve um ataque e houve vazamento de dados. Qual é o plano de contingência? Foram vazadas as senhas? Usuários? Como é que vai se ter uma política de zerar senhas? De mudar os acessos? O que vai ser feito? Nesses momentos, quando não se tem esse plano, surge uma grande dúvida aqui. Isso tem que existir. Outra, atualizações de segurança, manter os sistemas, serviços, firmwares de dispositivos, acessos remotos, acessos por VPN, todos eles num estado consistente. Então, corrigir e evitar vulnerabilidades é fundamental. Treinamento da equipe eu considero duplamente fundamental. Ter uma equipe capacitada de TI. E não só de TI, né? Não estou falando só de TI aqui, estou falando de usuários. Usuários em geral. Ter um mínimo de conhecimento, ter as ferramentas corretas de trabalho, ser um minimamente permissivo em relação ao que pode ser feito dentro dos ambientes corporativos, vai ajudar em muito a minimizar as paradas. E o investimento reduzido em segurança de dados vai ajudar? Claro que não. Então, 50% das organizações investem 10% ou menos do orçamento de TI. Lembrando, aqueles que têm orçamento de TI. Já são felizes quem tem orçamento de TI. Então, 10% do orçamento de TI é investido em segurança. Isso aqui é muito pouco. Certo? Isso aqui é muito, muito pouco. É realmente
bem complicado tu querer manter um sistema ativo, disponível, sem ter os recursos para isso. Então, como é que se calcula o downtime? Então, assim, genericamente, né? Receitas perdidas. Então, vendas perdidas, quem trabalha no setor de vendas, por exemplo. Calcular o valor médio de uma venda, multiplicar pelo número de vendas perdidas durante o período de inatividade. Isso aqui é o cálculo mais simples a fazer. Eu vendo, sei lá, 10 produtos por hora, a R$ 10 cada um. Então, em uma hora, são R$ 100 a menos. É isso aí. Isso é um cálculo bem simples, certo? Então, 10 produtos, R$ 10 cada um, vendo 10 por hora, parei uma hora, perdi potencialmente R$ 100. Os clientes perdidos. Talvez um cliente que venha comprar um produto desse, acesse um site, ou tente ir na loja e não possa emitir uma nota fiscal, esse é um cliente perdido. Então talvez esse cliente possa ser perdido devido a esse downtime e nunca mais voltar. Aí tem dados estatísticos que diz o seguinte, ó, perdas de dados. Além disso aí, 43% das organizações tiveram perdas de dados como resultado do downtime. Então, normalmente essa perda de dados aqui não tem backup. Por quê? Porque provavelmente não foi num horário onde o backup cobria esses dados aqui que foram perdidos. E aí já era. Então imaginem, quem faz um backup uma vez por dia de banco de dados na madrugada, durante o dia inteiro anterior, se acontecer um problema no meio da tarde, se perdeu metade de um dia de dados. É isso aí. Muito bem, então vamos lá. Custos operacionais. Então, para calcular esse custo de downtime, tem que se envolver o salário dos funcionários que vão ficar parados, então vão ficar ociosos enquanto não funciona. O custo de energia. Então, pode ser bom e pode ser ruim, vamos pensar. Se parar, por exemplo, o fornecimento de energia na empresa, tu vai acabar ganhando dinheiro, né? Por quê? Porque tu vai consumir menos. É isso que pode acontecer, mas isso tem que ser incluído. Outros custos fixos. Então, considerar outros custos fixos continuaram a serem corridos mesmo com a interrupção do serviço. Então, imagine, os funcionários estão no ambiente da empresa, só que eles não podem trabalhar. Então, estão consumindo energia por meio da climatização, da iluminação. Tu tem o custo da segurança física na empresa, bom, e não está gerando nada. Um outro dado interessante, ó, organizações experimentaram interrupções significativas nos últimos 3 anos que afetaram negativamente a reputação, faturamento, aderências vigentes. 1 em 5 sofreram problemas de reputação, faturamento e aderência a leis vigentes. Tem mais essa. Dependendo do tipo de negócio, como por exemplo um sistema bancário, ou um hospital, ou um serviço público, tem leis que regem como deverá funcionar. E se parar, por exemplo, uma rádio, por exemplo, ele tem que responder, então, de forma jurídica. O que aconteceu? E aí temos o seguinte, né? Não é o custo da parada apenas, eu tenho o custo do reparo. Talvez eu tenha custos de hardware numa falha em dispositivos, eu tenho que fazer um reparo ou substituir, mais provável. O custo de software, então talvez eu tenha que fazer uma reinstalação, uma configuração ou uma mudança de código. Tem que haver um desenvolvimento, uma adaptação. Bom, aqui a coisa pode subir bastante. E o custo de mão de obra, então avaliar os custos da equipe técnica para solucionar o problema. Então, número de horas, se foram chamadas equipes terceiras para poder atuar. Isso aqui é um custo que pode ser muito alto.
Então percebam, né? Temos várias coisas assim que podem ser objetivas, podem ser calculadas. Mas eu tenho os custos intangíveis. Perda de reputação. Talvez aqui seja o custo maior, porque é muito difícil quantificar esse custo aqui. Mas a longo prazo, pode ser o começo da falência de uma empresa. Não vai se fazer mais negócio com essa empresa porque tem vazamento de dados, existem, por exemplo, comprometimentos nos processos de negócio. Então, temos vários casos desse tipo, né? De empresas que foram perdendo a sua credibilidade no mercado por motivos de não estarem disponíveis ou de não manterem os seus dados seguros. Imagine um banco que tem seus dados vazados, dados financeiros dos seus clientes. Vai se fazer negócio com um banco desse? Provavelmente não. Insatisfação dos clientes. Então, a perda dos clientes pode gerar um custo de aquisição de novos clientes. Então, quanto é que custa adquirir um novo cliente? Tem que botar esse cálculo aqui e não é fácil de fazer, né? E aí, outras estatísticas interessantes em relação a isso. 80% das organizações sofreram algum tipo de downtime nos últimos 3 anos. Isso é muita coisa. 76% dos downtimes mais longos causaram perdas de dados no ano de 2021. 41% das empresas sofreram paradas inesperadas semanalmente ou mensalmente. Então, quase a metade das empresas sofrem downtime, de mais ou menos tempo. Se é mais tempo, alto risco de perda de dados. Esse é o resumo aqui. E exemplos de cálculos, então? O que temos de exemplos? Como é que a gente calcula isso aí? Quero calcular quanto é que eu perco quando tem uma parada na minha empresa. Como é que eu posso fazer isso? Trouxe um exemplo bem simples aqui. Um cálculo simplificado. Então vamos pensar. Um cenário que é uma pequena loja online sofreu um downtime de 4 horas. A loja possui em média 100 vendas por dia, com valor médio de R$ 50 cada venda. Durante esse downtime, a loja perdeu aproximadamente 16 vendas. Foram 4 horas, né? Nas 24 horas que funciona de forma ininterrupta, seriam 100 vendas por dia. Então, nós temos uma proporção de vendas aqui, dão 16. O custo estimado da perda de vendas seria de R$ 800. Então, 16 vendas vezes 50. Isso é um cálculo bem simples aqui, não está se envolvendo custos fixos, custos, por exemplo, relacionados a salário de funcionários. Apesar que é uma loja online, né? Talvez nem caberia esse tipo de cálculo aqui. Mas veja, uma parada de 4 horas são R$ 800. Isso é um valor baixo, alto? É dinheiro que muitas vezes passa desapercebido quando vai se fazer uma janela de manutenção. Vou parar o sistema agora, rapidinho. Cada parada dessas é dinheiro que está sendo perdido. Eu estou alertando aqui quem trabalha na administração de redes que quando vai fazer manutenções, quando vai fazer alguma ação, algum procedimento no ambiente corporativo, tem que entender o negócio da empresa. Tem que entender quais são os horários de pico de atendimento, quais os horários de picos de acesso, horários de pico de vendas. Tem que entender disso. Senão vai causar prejuízo. Vamos lá. Um outro exemplo mais completo, vamos dizer assim, com mais parâmetros. Tem uma calculadora online disponível aqui, nesse site Capital MDS, que é o Downtime Calculator, que envolve outras coisas. Eu fiz uma estimativa aqui, como se fosse uma média empresa, certo? Pequena média empresa, mas para pequena, certo? Hora do nosso salário mínimo aqui no Brasil, em 2024, R$ 6,42, certo? Por hora. Baixíssimo, né? Faturamento médio de pequena empresa. Peguei uma média aqui dos valores do Sebrae, certo? 360 mil por ano. Faturamento bruto anual de uma empresa de pequeno porte é por aí, certo? Então, 360 mil a 4,8 milhões.
Isso por ano. Nos Estados Unidos, estimativa de custo de downtime para pequenos negócios é de 427 dólares. E para grandes empresas, 9 mil dólares por minuto. São outras realidades, certo? Então, quando se faz um cálculo com parâmetros sei lá, dos Estados Unidos, não comporta a nossa realidade aqui. O salário mínimo por hora nos Estados Unidos certamente não é R$ 6,42, certo? Mas isso aqui são valores obtidos pela Gartner, que é um instituto de pesquisa aí, talvez com melhor reputação no mundo. Esses são valores que esses caras publicaram. Então, vamos fazer esse cálculo aqui para a nossa realidade. Então, essa calculadora do site lá, tu consegue botar a tua moeda corrente, o número de horas que foi parado, 4 horas, o número de funcionários eu botei 25, é uma pequena empresa, perda de produtividade, cheguei, botei a 90%, então estou imaginando que essa empresa aqui trabalha basicamente com ferramentas que necessitam estar sendo acessíveis e nesse momento aqui não estão. Então só 10% desse pessoal aqui trabalha sem necessidade disso. Aqui seria o valor de custo, né? Que é isso aqui, valor de custo por hora. Então botei R$ 30. E aqui seria o custo desses funcionários parados, R$ 2.700 por hora. Depois fazendo um cálculo sobre o faturamento anual, quantos dias está aberto durante o ano, tirando os finais de semana, né? Quantas horas por dia e qual é a porcentagem da perda que é irrecuperável. Ou seja, aqueles cálculos ali relacionados a um cliente não veio mais, perda de reputação. Então, teria mais ou menos isso aqui, ó, R$ 333. E por último, se faz um cálculo aqui, perda com os funcionários, perda de receita, custo total dessa parada de 4 horas e a média do custo por hora. Isso aqui num ano, né? Seria uma perda se acontecesse uma vez por mês, né? Então, olha só, esse valor aqui. Nós estamos falando de uma empresa com faturamento, nesse caso aqui, de 800 mil por ano, certo? É um valor médio ali do que foi definido, né, do que seria uma pequena empresa. São quase R$ 800 por hora, certo? Uma empresa pequena, falando no Brasil. Então, toda vez que a rede tiver um problema e ficar 1 hora parado, isso aqui é fracionado, né? Então, for 10 minutos, fraciona aqui. Vamos ver se for metade, se for 30 minutos fora, vão ser R$ 400. São R$ 400 que a empresa deixou de faturar. Que um funcionário não trabalhou. Então veja a importância que tem de se manter os serviços disponíveis. Isso gera custo. Ah, mas eu trabalho no serviço público. Não é bem assim, não funciona dessa forma. Eu trabalho num colégio. Na medida que um professor não dá aula, um aluno não recebe aula, tu tem um custo, nesse caso aí, não imediato, não é uma venda, mas tu tem o custo da reputação do colégio. Esse aluno pode ser que não se rematricule. Então, assim, ó, tem que levar em consideração essas coisas. Muito bem. Então, o que a gente tem, assim, de considerações finais sobre isso, né? São coisas que muitas vezes a gente está no dia a dia, não para pensar, mas tu não sabe estimar mais ou menos o valor disso. Tu sabe que tem um valor, né? Mas esses custos são consideráveis, mesmo em pequenas empresas. Esse custo deve fazer parte, olha só, do orçamento para investimento na área de TI.
Uma pequena empresa, por hora, são R$ 800. Quando for se adquirir, por exemplo, uma ferramenta para backup que custa, certo? Vamos dar um exemplo, que custa R$ 3.000. Isso não pode ser caro. Isso aqui são 4 horas, menos de 4 horas de parada. Se esses 3.000 aqui vão evitar essa parada, já está ganhando dinheiro. Então, olha só, um custo de uma parada, pequenas empresas, mede 700 por hora. Ah, mas cai a internet aqui, a gente não pode trabalhar. A contratação de um link redundante custa muito menos que isso por mês. Aqui é uma forma de justificar, como se fosse necessário, mas acaba sendo, né, investimentos na área de TI. Quando tu não tem a ferramenta, tu tem prejuízo. Quando tu tem a ferramenta, quando ela existe, ela parece ser um custo desnecessário para quem está enxergando de fora. Mas pensem só, ela está ali para evitar que tu tenha perdas. É meio que inverter a lógica. Outro caso importantíssimo. Cerca de 40% das origens das falhas são erros humanos. Então, assim, investir em capacitação dos técnicos será uma ótima economia. Quanto é que custa o curso para fazer administração de ferramentas de monitoramento? Ah, custa R$ 2.000. Esse é o custo do curso. Tu vai apresentar lá para a tua gestão e o cara vai dizer, tá louco? Que isso? R$ 2.000. Aí tu apresenta essa conta aqui, ó. Cara, isso aqui são 2 horas da rede parada. Agora, se eu monitorar ela aqui, ela não vai cair. O que tu acha? E tu vai me pagar uma vez só. Isso aqui pode acontecer todos os dias. É só uma questão matemática aqui. É só uma questão matemática. Bem simples. Regrinha de 3. Por último, um dado interessante da empresa Huawei. Como a gente fala aqui, Huawei, né? Falando sobre questões de falhas em rede. Trouxe alguns dados aqui, ó. Por exemplo, olha só que interessante isso aqui. Mais de 85% das falhas de rede são encontradas, olha só, depois de reclamações. Isso aqui é totalmente errado. Se tu não fizer um monitoramento correto, tu vai ter indisponibilidade em curso existente e tu vai receber um ticket, uma reclamação do usuário na ponta. O reloginho ali que começa a contar o dinheiro do prejuízo já está rolando. Outro dado interessante, ó. 2 dados aqui bem interessantes. De acordo aqui com estatísticas do Data Center Network, leva, em média, 76 minutos para localizar uma falta, ou seja, uma falha, num data center. Certo? Ou em uma rede, 76 minutos. 76 minutos são mais de uma hora. Se a gente está falando de uma pequena empresa, que obviamente vai ser menos tempo, né? É uma rede menos complexa. Mas não é imediato. Certo? E uma coisa é descobrir a falha, outra coisa é corrigir a falha. Então, o tempo que se leva para retornar à normalidade, esse tempo é custo. E esse é o custo de downtime, que tem que ser evitado ao máximo. As falhas vão acontecer, mas temos que ter um tempo menor possível para reparo. Aqui são as referências de onde eu tirei as estatísticas. Podem verificar, se quiserem depois, é interessante, tem mais coisas relacionadas. Então,
O recado é: tenham um máximo de cuidado em causar paradas na rede. Isso implica diretamente no bolso das empresas e na reputação das empresas e na reputação do administrador de redes.